deram a sua contribuição através da parte interior, vamos dizer assim, a parte de respiração, a parte, vamos dizer, mais iógica da técnica, né? Aqui, de maior interiorização estática. E, evidentemente, com aquela habilidade na sua dinâmica e, ao mesmo tempo, mantendo interiormente uma direção bem definida, que seria de utilizar outras formas da natureza, como minerais, vegetais, a energia em si, entrou na China, mesclando-se com as artes já locais. Então, pode-se ter uma ideia de que as pessoas que tiveram a oportunidade de ver a ópera de Pequim sabem que existe, por exemplo, uma grande peça chamada O Rei dos Macacos, que é simbolicamente um personagem na história da Índia, que também, digamos assim, foi recebido na China, como um personagem rebelde que busca a ligação entre o céu e a terra e desafia praticamente todas as dificuldades impostas pela própria mente. Ou seja, ele enfrenta as grandes barreiras criadas pela própria pessoa. E na movimentação ele consegue, evidentemente, um domínio incrível de todas estas facilidades que um homem com a condição de um macaco teria, né? É óbvio que a gente, quando fala de alguém treinando como um macaco, não está se referindo a uma pessoa imitando um macaco ou imitando uma cobra, mas realmente vivendo as condições de movimentação desses animais. A ideia disso é manter vivo o instinto e, com isso, vamos dizer assim, saltar os obstáculos, sobrepor os obstáculos interiores e exteriores. Da China, emigrou de maneira muito diluída para o Ocidente, né? Porque, originariamente, a técnica é difícil, vamos dizer assim, de se dedicar como um todo, uma vez que ela é infindável, não há uma sensação de graduação. A evolução se nota pelo próprio abandono da consciência de que a pessoa está evoluindo de alguma maneira ou que ela está atingindo alguma meta. Não se busca uma meta, a pessoa procura estar em harmonia com a situação. E, obviamente, as pessoas desejavam ter algo de maior facilidade de possuir, dominar uma técnica específica. Ela se diluiu, então, em escolas. Escola do macaco, escola da cobra, escola do louva-a-Deus e assim por diante. Com isso, conseguiu-se uma diluição que trouxe ao Ocidente um pouco da informação, mas de maneira já bastante modificada. Eu diria que o Kempo ainda se encontra de forma próxima à origem na Indonésia, onde, evidentemente, o nome muda. Lá é muito conhecido como Silat. Nas Filipinas, Arnis. E o nome original, conhecido na Índia, no passado, em sânscrito, era Vajramarga, que quer dizer caminho do trovão. Ou seja, a ligação que há entre o céu e a terra através do trovão. Simbolicamente, isso traz ao homem a ideia de que há uma grande explosão dentro dele, no momento em que ele liga esses dois polos. E aí ele consegue expor uma forma de locomoção, que daria a ele, evidentemente, que uma maior proximidade com a natureza. O Kempo poderia ser, assim, utilizado, o treinamento do Kempo, para a prática de algum esporte? Bom, seria ótimo que as pessoas pudessem avaliar o quanto é útil você, como, por exemplo, vamos escolher o vôlei, que é um esporte no momento, você poder saltar mais alto ou cair no chão de maneiras absolutamente anteriormente impossíveis de se imaginar, ter um deslocamento maior, uma flexibilidade maior, seria fantástico se pudesse utilizar isso em todos os esportes, tanto os de luta quanto os de esportes competitivos, qualquer forma que exija do corpo maior plasticidade e maior noção de distância, como também de adaptação. Bom, e também seria, pelo que você falou, poderia ser utilizado também como um treinamento mental, né? Qual é o benefício para a mente do Kempo? Bem, aí a concepção seria nunca separar a mente do corpo. Realmente, o que você faz ao corpo, você faz à mente e vice-versa. Se houver uma impressão de que há uma diferença entre essas duas partes, que nós assim atribuímos como duas partes, a gente estaria, de uma certa maneira, correndo o risco de nos diluirmos, ou seja, de nos entrarmos em conflito. O que é importante compreender é que o corpo tem seu próprio cérebro, localizado, generalizado, por toda a parte dele. Ele não é apenas uma parte separada que obedece a ordens cerebrais. Todo ele raciocina, se lhe for permitida essa liberdade. O importante é que as pessoas compreendam, na prática, como também sob o aspecto teórico, de que aqui o que importa é, ao mover-se e ao dar mão ao instinto, que toda a noção de percepção, de sensibilidade mental, no sentido, vamos dizer, até mais sensitivo, acorde-se na pessoa essas possibilidades. Bom, a gente já falou na aplicação de um treinamento de Kempo
no esporte. Agora eu queria saber a pessoa que não pratica esporte, na vida cotidiana da pessoa, qual seria o benefício do Kenpo? Eu acho que, sobre todos os aspectos, né, eu utilizo o que eu faço. É óbvio que não vou andar de 4 dentro de um ônibus, mas eu utilizo as minhas mãos ao segurar o ferro de apoio, ao mover pela roleta, ao olhar para o motorista e saber exatamente o momento em que ele vai acelerar, ao momento em que eu vou colocar o dinheiro em cima, tudo, em cada momento eu estou aplicando o que eu sei, o que eu vivi e vivo dentro do meu corpo. Ao me sentar, nunca me jogar no assento, se procurar sempre acompanhar o movimento geral do próprio ônibus. Isso na rua, em todos os momentos, em qualquer situação, procuro sempre aplicar toda, vamos dizer assim, a filosofia do treinamento no meu dia a dia, no meu cotidiano. E uma coisa que você falou é que as pessoas não costumam prestar atenção ao que está acontecendo em volta, não percebem, assim, basicamente, as coisas que estão acontecendo. Isso foi uma coisa que você frisou muito. Existe um problema, de uma certa forma, também gerado pela sociedade e pelo meio ambiente de cidade, que é o fato das pessoas conversarem muito com elas próprias, ficarem falando o tempo todo com elas mesmas, como se elas fossem 2 ou mais pessoas. Isso não só as afasta do mundo em que elas vivem, como as coloca numa realidade absolutamente distante da vida. Isso leva a pessoa a um estado de distração extremamente perigoso. É o que faz normalmente uma pessoa ser atropelada, sofrer um acidente, ser assaltada, ser agredida ou até mesmo agredir e ferir as outras pessoas por essa distração, por essa falta de consciência do seu invólucro e do invólucro alheio. Que tipo de treino vocês usam? Bem, as técnicas dos animais, elas não têm assim um fito específico intelectual, em que eu dissesse assim, tal movimento produzirá tal resultado. O que acontece é que é uma transformação mental na pessoa no momento em que ela entra. O aluno novo, ele nunca recebe atenções específicas como um aluno novo, ele é como um animal que nasce. Os pais, ou seja, os mais experientes, estão em volta e ajudam ele a tomar parte do que está se passando. Com isso, ele desperta uma enorme curiosidade, uma enorme vontade de participar e estar junto com os outros. E aí se desenvolve o treinamento de uma maneira absolutamente espontânea. É preciso muita flexibilidade. Nós todos, quando nascemos, temos essa flexibilidade. Ela vai sendo perdida pela maneira como nós nos enrijecemos perante os problemas e perante a maneira como nós vivemos a nossa vida. Se isso for outra vez acordado, essa elasticidade, mesmo que pareça impossível para muitas pessoas que digam, os ossos já estão solidificados a um ponto, existe evidentemente que limite para quem desejar. Eu gostaria até de citar uma frase do meu professor. Ele dizia assim, para a inteligência existem limites até definidos, mas para a burrice a ilimitação é geral. Bom, então agora fala pra gente, explica a razão do uso dessa roupa. Deve ter, assim, uma tradição, Eu deve vou dar ter... uma ideia até mais clara. Vou pegar a sua caneta e vou utilizar a ideia do o que é ver e o que é não ver. Por exemplo, eu vou pegar a caneta, colocar na mão, sobrepor a mão e dar a ela o sumiço que ela precisa. Ou seja, o preto faz isso. Ele torna o seu corpo mais, vamos dizer assim, etéreo, menos visível, mais leve. O preto é o simbolismo do nada. É da onde a gente nasce, é da onde a gente vem. No sentido de grande caos, de um movimento do qual não houve ainda uma definição. Está começando a nascer alguma coisa. Daí a coloração preta. E o uso da máscara também. Bom, o rosto, de uma certa maneira, tem um brilho. O corpo tem um certo brilho. E esse brilho, muitas vezes, permite que certos movimentos sejam mais visíveis. E há técnicas em que é interessante em que o movimento entre na invisibilidade. Então, eu acho que, basicamente, se as pessoas puderem compreender o significado das cores nessa hora, elas vão compreender também que a movimentação precisa ter, visualmente, uma certa leveza. Jô, que tipo de movimento, de ação nós vamos assistir agora? Bom, vocês vão ver, na verdade, uma técnica muito antiga, onde o berço original foi na Índia, e é onde as técnicas dos animais são usadas como um meio de manter o instinto da pessoa alerta em estado de percepção constante, permitindo assim à pessoa não só uma movimentação fisiológica perante obstáculos, como mental também, quando esses obstáculos se tornarem de ordem psicológica. Essa técnica tem mais ou menos uns 7 a 8 mil anos, que se saiba por registro, e que basicamente coloca no homem as mesmas habilidades que ele herdaria da natureza e dos animais. Tecnicamente, vocês podem observar o que vai acontecer
vai haver um encontro de dois animais, no caso, que estão sendo vividos... Quais seriam esses animais? Bom, ele está agora representando um felino, em que ele tem a liberdade de escolher o tigre mais pesado, o leopardo mais leve ou um gato extremamente leve. Nós vamos poder observar a característica de como são feitos esses contatos. Quer dizer, nós procuramos absorver toda a técnica da natureza e chegar ao mais próximo momento de conclusão de movimentação e estímulo ao instinto e à percepção. O que é importante observar é que ninguém está procurando imitar animais, mas realmente conseguir as características de movimentação desses animais. Ou seja, conseguir saltar, mover, perceber, captar todas as características dos animais em jogo. Geralmente a gente sempre utiliza uma base de 5 a 7 animais médios e depois as subvariações para poder mexer com a respiração, para poder mover-se no escuro, para poder mover-se em lugares mais difíceis, descer de pedras ou subir em pedras e assim por diante, né? Historicamente, essas técnicas foram feitas para transpor obstáculos. Quando alguém saía do norte da Índia e ia em direção, vamos dizer, à China, atravessando o Himalaia a pé, sempre houve uma grande dificuldade circunstancial, né? Não só os bandidos da área, como também a própria natureza selvagem, a neve, as florestas, os animais que ali se encontravam e tal. Tudo isso são coisas que são feitas com um sentimento de grande, vamos dizer assim, domínio de controle de si próprio e de equilíbrio com a natureza, né? Bom, o Ricardo seria uma cobra, né, no caso? Ele está agora tentando se aproximar e o Cid está procurando manter a característica felina. É claro que sempre situações como essas, para serem vividas realmente, elas precisam que o aluno se dedique e compreenda isso na pele dele, que ele não seja uma máquina de copiar, mas que ele entenda, por exemplo, agora que ele se transformou num pássaro para poder enfrentar o adversário que é a cobra, né? E no caso aqui, há todo um jogo em que você tem que se relacionar com o vento, com o tipo de chão que é mole, que não dá base. Tudo isso tem que ser considerado instantaneamente. É claro, todos os alunos, quando começam, vão encontrar sempre as barreiras que o próprio corpo deles coloca. Mas principalmente essas barreiras são feitas pelo medo que as pessoas têm de se colocar no chão, de rastejar ou de se posicionar como um felino, etc., né? E basicamente essas técnicas foram feitas para transpor os obstáculos, seja ele quais forem. Fazendo. Ele está tomando a posição do tigre e dentro do Kempo as posições de animais podem ser usadas também como meio de locomoção. É uma das possibilidades da movimentação do Kempo, usar uma movimentação física baseada em posições de animais. Pode-se vencer grandes distâncias, obstáculos, etc. com isso. Então essa posição que o Jô está fazendo agora é a posição do tigre. Tigre bem solto, dá para perceber os ombros. Usando um pouco dos joelhos agora, que é uma outra técnica de locomoção, rolamentos. Isso. Acalma um pouco o movimento. É importante também frisar que cada indivíduo tem um animal que é mais perto e que ele instintivamente ele percebe a movimentação, a maneira desse animal ser. O Jô é quase um especialista na técnica de felinos e de orfídeos também, agora, serpente. Leopardo, agora, ele deu nessa pequena parada, ele usou um pouco do leopardo, que é um tronco mais alto um pouco. Agora, exatamente agora, leopardo. Você pode combinar também os felinos entre si, fazer uma interligação. Passar de tigre, uma posição mais baixa, mais com base, até uma posição mais ágil, mais esguia, que é a própria do leopardo. Essa é a posição do tigre. O jogo dos braços dá para perceber também. A postura da mão. Um outro tipo de rolamento, usou. E você vê a atenção o tempo inteiro em tudo que está acontecendo, né? A movimentação sempre, o indivíduo está olhando tudo, atento a tudo, a todas as posições. Isso.
Agora uma estrela que se chama Estrela das Pernas, ele acabou de usar agora, rodando no chão. Passou um pouco pelo macaco para fazer a ligação entre céu e terra, ou seja, chão e alto. Uma pequena estrela. E se continua agora, andando, observando. Uma pequena ligação. Ele entrou numa técnica diferente, que é a técnica de subir e descer. Além das técnicas de rolamento, você tem técnicas onde você sobe e entra em contato com o chão. Essas técnicas de subir e descer, aquela que ele fez anteriormente, onde o indivíduo se adapta ao chão. Tomou a posição de um outro animal. Uma corrida. Esse deslize foi basicamente da cobra, entendeu? A sensibilidade com o chão e o não atrito com o chão. Você viu que quando ele bateu na água, deu para perceber que ele escorregou bem mesmo. Ele agora parte para a água. Parte para a água. Porque é básico no Kenpo isso, não existe uma predisposição de movimento. Você tem uma série de estímulos externos, onde o contato com a natureza é realmente a coisa mais importante. Todos os meios são utilizados, a água, o chão, a areia, a pedra, justamente de onde que ele começou, né? Que tipo de movimentos agora ele pode fazer na água? Que tipo de animais? O que acontece é o seguinte, além das técnicas de animais, o Kenpo também tem a técnica dos elementos. Você tem movimentações do fogo, do ar, da terra, da água também, onde o indivíduo entra em contato com a própria água. Barueri 1, Sertãozinho 0.